E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos dar sequência aí no nosso estudo do direito administrativo. Estamos falando aí dos princípios constitucionais da administração pública, matéria, ó, presente, né? Matéria gostosa. Tem coisa que a gente estuda e se sente muito burro, porque não faz sentido, é complicado. Isso aqui não, isso aqui é aquela matéria de boa, aquela matéria tranquila. A gente se sente burro só na hora da prova, eu tô brincando. A gente às vezes cai em umas pegadinhas aqui, por falta de atenção, porque a banca troca o conceito, ela faz pegadinha boba. Sabe aquelas questões que a gente erra e depois fala, vou comer um fardo de feno, porque não é possível ter errado um negócio desse. É geralmente tópico besta. Então vamos fazer tudo organizadinho, vamos deixar tudo bem bonitinho no teu material, tudo bem explicadinho, para não acontecer isso, né? Faz parte, acontece, tá? Isso aí não é o fim do mundo não. Acontece, merdas acontecem, né? Como diz o ditado. Mas a gente vai deixar tudo prontinho aí para ser mais um ou dois, até três, quem sabe, pontinhos garantidos na tua prova. Nós já falamos então daquela parte introdutória dos princípios. Nós temos os princípios expressos da administração pública, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e todos os demais princípios são considerados princípios implícitos, princípios cujo nome não está escrito na Constituição Federal. Se você pegar a CF e procurar, você não acha o nome do princípio, mas nós temos esses princípios dentro da CF de forma implícita. Nós extraímos eles das disposições constitucionais. Então aquela primeira regrinha está ok. E dentro dos princípios implícitos nós temos vários. Vamos trabalhar aqui aqueles mais importantes, que são mais recorrentes em prova, mas algumas complementaçõezinhas e vou te alertando o que é principal, o que fica mais de olho e tal. Vamos lá que vai ficar legal. Primeiro princípio que a gente vai ver, super cobrado, um dos mais cobrados e um dos mais fáceis também. É o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O que esse princípio fala, Thales? Ele fala que o administrador público, quando vai agir, deve praticar os atos de forma proporcional, de forma razoável. Sabe qual que é o intuito desse princípio? Evitar os excessos. Esse princípio serve de limite para os atos discricionários. Como assim? Ato discricionário é aquele ato que o administrador público pratica, no qual ele tem uma certa margem de escolha. Por exemplo, a lei fala, olha, se você verificar essa irregularidade, o fiscal pode aplicar uma multa de 1 a 10 salários mínimos, só para dar um exemplo. Nesse caso, ele tem uma margem de escolha, ele escolhe aplicar uma multa maior ou menor. Ok, mas quando ele vai aplicar essa multa, quando ele vai tomar essa decisão, ele deve tomar uma decisão de forma proporcional, de forma razoável. Não é chegar e falar assim, não, é 10 para todo mundo. Não, calma, ele deve fazer uma relação entre a falta cometida e a força utilizada. Pensa comigo, se for uma infração mais leve, a gente utiliza uma penalidade mais leve. Se for uma infração mais grave, a gente utiliza uma penalidade mais grave. Então, o exemplo que eu dei, de 1 a 10 salários mínimos. Pô, uma infração mais leve, a primeira vez que a pessoa faz aquilo lá, tal, dá 1, 2 salários mínimos de multa. Imagina que a pessoa é reincidente e a infração foi grave. Pô, aí vai fazer o quê? Dar uma multa maior. Então ele nós devemos usar o meio adequado para a finalidade que nós buscamos alcançar. Então não podem ser utilizados meios desproporcionais. A gente tem que agir de forma proporcional, de forma razoável. Thales, é a mesma coisa? Olha, tem gente que fala que isso é A e que isso é B, e tem gente que fala o inverso. A doutrina varia um pouquinho, mas você vai notar aqui em prova, esses princípios aqui são tratados como se fossem sinônimos. Então, às vezes ele fala só de um, fala do outro, geralmente fala dos dois juntos. A parte bem tranquila, lembra que é para evitar os excessos, sendo que deve haver essa relação entre meios e fins. Pronto, esse aqui é um passeio. Agora, presta bem atenção, que nós vamos ver dois princípios super importantes para a matéria. É algo que cai aqui, mas que pode ser feito vínculo com qualquer coisa do direito administrativo, que são os chamados princípios basilares do direito administrativo. Olha só, também são princípios implícitos, mas por que basilares, Thales? Por que esse nome? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, nós falamos que eles são princípios basilares do direito administrativo. Não que eles sejam melhores que os outros, que eles prevaleçam sobre os outros, pois nós sabemos que entre princípios não há hierarquia, não há prevalência, todos devem ser observados. Mas a gente fala que eles são princípios basilares pelo seguinte, é como se nós tivéssemos aqui, ó, uma base. Uma é a supremacia e a outra é a indisponibilidade. E em cima dessa base, a gente constrói a nossa casinha, que é o direito
administrativo. Então é como se fossem duas bases. Como assim? Todo direito administrativo é construído levando em consideração essas duas regras, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Deixa eu explicar eles, eu já retorno nessa explicação para fazer mais sentido ainda. Primeiro, vamos pelo primeiro aqui, ó, supremacia do interesse público. O nome completo dele é supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A banca pode falar também prevalência do interesse público. É a mesma coisa. Ele fala algo bem simples. Ele determina que o interesse público é mais importante que o interesse privado. O direito administrativo é uma matéria que não está muito preocupada com o indivíduo. Ela preza pela coletividade. Ela não liga muito para o particular, para o indivíduo, não. Ela está preocupada com quem? Com a coletividade. Então, a supremacia do interesse público determina que o interesse público, que o interesse da coletividade é mais importante que o interesse individual. É diferente do direito constitucional. Você tem no artigo 5º, que são os direitos individuais e coletivos, bonzinho. Não. Aqui a gente não liga muito por o indivíduo, não. A gente está preocupado com a coletividade. E em virtude disso, nós temos os poderes da administração pública. Justamente para proteger a coletividade, a administração pública age em superioridade. Olha só, a administração pública, ela é a guardiã do interesse público. Quem protege o interesse público é ela. Mas para que ela bem possa proteger o interesse público, ela age em superioridade. Ela não está em pé de igualdade com os particulares, ela manda. Porque se ela for pedir, ninguém faz. Então ela age com esses poderes, ela age com essa superioridade para proteger o interesse público. E conforme nós vimos, o interesse público é mais importante que o interesse privado. Quer ver alguns exemplos desses poderes aqui? Olha só, alguns exemplos. Ó. Poder de polícia. Poder de polícia. O poder de polícia, que é estudado de forma aprofundada em tópico próprio, só para resumir, é aquele poder da administração pública que permite que ela limite os indivíduos. Como a gente dirige, como a gente exerce a nossa profissão, como a gente constrói, como a gente usa os nossos bens. É o poder da polícia, ela está mandando na nossa vida. Uma outra forma também, ó, a desapropriação. A desapropriação. Cara, a desapropriação, ela está limitando a propriedade do indivíduo em prol do interesse público. É aquela desapropriação por interesse público. Claro que há limites. Por exemplo, a desapropriação, que é algo estudado em direito constitucional no artigo 5º. Você não vai tirar a pessoa da casa dela para construir uma ponte e falar, já que está aí, fica aí morando debaixo da ponte. Não, a pessoa vai receber aquela indenização justa, prévia em dinheiro. Então é claro que há limites, claro que tudo isso é limitado. Mas nós estamos vendo situações em que o interesse público prevalece sobre o privado. A administração pública age em superioridade. Já a indisponibilidade, que é agora uma outra parte também que a gente está vendo aqui dessas bases, fala que o interesse público, olha o nome, é indisponível. O interesse público é indisponível. O administrador público, a administração pública, ela não é dona do interesse público. O administrador, ele é um mero gestor da coisa alheia. Ele apenas toma conta de algo que ele não pode deixar para lá. Ele tem aquele dever. Ele tem aquele dever de agir. Ele tem o dever de zelar pelo interesse público. Por exemplo, imagina que eu, Thales, tenho lá uma pessoa que me deve lá um dinheiro. Eu chego e falo, pode deixar quieto, nem vou cobrar. Eu posso, porque o interesse é meu. Eu posso abrir mão. Agora, se é o poder público e alguém tem uma dívida com ele, ele tem que cobrar, ele não pode deixar para lá. Claro, a não ser que esteja expresso em lei, mas se não for o caso, ele tem o dever de buscar o interesse público, não pode só deixar para lá. Então ele deve atuar sempre de maneira a preservar o interesse público. Olha um termo muito cobrado em prova, ele é um mero gestor da coisa alheia. Então o administrador público vai agir, observando o que está na lei, cumprindo a lei e sempre lembrando que ele apenas toma conta de algo dos outros e ele não pode abrir mão. Legal. Só que aí é o seguinte, esse princípio, ele não impede que a administração pública celebre acordos. Imagina que tem uma viatura, beleza? Uma ambulância, está dirigindo com um acidentado atrás, vem e bate no carro do particular, PT no carro do particular. O carro do particular vale 20 mil reais. Ela sabe que ela está errada e que ela vai ter que pagar uma indenização para esse cara. Ela fala, não vou pagar, se quiser vai na justiça. Ela não pode fazer um acordo? Pode. Se o acordo for mais interessante para o interesse público, pode. Ela chega pro cara e fala, velho, 20 mil naquele lixo lá eu não dou não, eu dou 10. Ah não, mas 10 é muito pouco, tá, não sei o que, pai, bola, negociação, vai, vem e faz por 15.
faz por 15. Ó, se ela fosse deixar o pau torar na justiça, ia ter que pagar a FIP, que é os 20 mil, ia ter que pagar honorários advocatícios, ia movimentar a máquina judiciária, ia ficar mais caro e é certeza que ela ia perder. Então ela pode vir e fazer um acordo. Então esse princípio não impede que a administração pública celebre acordos quando eles forem benéficos ao interesse público. Claro que ele não pode chegar e falar, teu carro vale 20, então tô a 50. Claro que não. O acordo tem que ser benéfico para o interesse público, para ser válido. Então, o que a gente viu aqui? Que esses princípios, eles representam a base do direito administrativo. Tudo que a gente estuda aqui em direito administrativo tem sempre atuação sobre a ótica desses dois princípios. São dois filtros que a gente sempre leva em conta, que o interesse público é mais importante que o privado e o interesse público é indisponível. Por isso que a gente fala que são princípios basilares. Note que o direito administrativo é muito embasado nisso, mas cuidado, ainda assim são princípios implícitos, não estão expressos, e da mesma forma, eles não prevalecem sobre os demais. São princípios muito importantes aqui para a nossa matéria, mas isso não quer dizer que eles têm uma prevalência sobre os demais. Beleza? Bem fácil, né? E esses princípios aqui pode ser feito link com um monte de coisa do direito administrativo. Show de bola! Vamos agora para o próximo, super cobrado também. Dentro dos princípios implícitos, é um dos mais cobrados, que é o princípio da autotutela administrativa. Veja bem, não confunda autotutela com tutela. O que é tutela mesmo? A administração direta manda na indireta? Tem hierarquia e subordinação? Não tem. Entre a direta e a indireta, nós temos o quê? A tutela administrativa, o controle finalístico e supervisão ministerial. É a direta ali, ó, de olho se a indireta está cumprindo as suas finalidades. Essa é a tutela. Aqui a gente vai ver a autotutela. É a administração pública revendo os seus próprios atos. Aqui nós temos uma súmula super importante. É uma das súmulas mais relevantes para o direito administrativo, está no teu material, dá uma lida, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que traz justamente o princípio da autotutela. Essa súmula, esse princípio aqui, diz que o administrador público pode rever os seus próprios atos. Eu pratiquei um ato, eu mesmo vou lá e revejo aquele ato. Isso pode ser feito, olha só, de ofício a requerimento. Alguém pede, ou eu mesmo tomo a iniciativa. Por exemplo, eu vou lá, pratiquei um ato, o ato é ilegal, falo, vixe, pratiquei um ato ilegal. Eu mesmo vou lá e anulo aquele ato. Claro que isso pode ser feito por quem praticou o ato ou pelo seu superior. Eu mesmo que pratiquei o ato anulo ele, ou meu chefe viu, ele anula. Isso aqui, quando a gente fala própria administração, não é a própria pessoa, é a própria administração. Então vamos por partes? Vem cá. O que a autotutela fala? Que a administração pública pode rever os seus próprios atos. É apenas de ofício? Não. É de ofício ou a requerimento. Ela mesma toma a iniciativa, que é o de ofício, ou a requerimento, é quando alguém pede. Só que presta bem atenção nessa parte aqui. Esse rever os próprios atos reflete no seguinte. Ela vai anular o ato quando o ato for ilegal, quando o ato violar a lei. Ou ela vai revogar o ato quando, mesmo sendo um ato válido, ele não for mais conveniente e oportuno. Então, para não confundir, isso aqui é aprofundado em outras matérias, em outros tópicos, na verdade. Mas nesse ponto aqui, o que você não pode confundir? Deixar a banca trocar. Então, lembra assim, quando o ato é ilegal, a gente anula. Quando o ato for ilegal, a gente anula. E a revogação, Thales? A revogação, nós temos um ato válido, mas aquele ato está em confronto com o interesse público. Nesse caso, a gente não anula, porque ele é válido, a gente simplesmente revoga, por motivos de conveniência e oportunidade. Então fica a dica aqui, não deixa a banca inverter os conceitos. Determina a súmula 473 que devem ser respeitados os direitos adquiridos quando for revogar. Então quando vai revogar um ato por interesse público, o ato está de acordo com a lei. Ela pode revogar? Pode, mas tem que respeitar os direitos adquiridos. E é sempre ressalvada a apreciação judicial. A súmula nem precisava citar isso, cara. Sabe o que ela está dizendo? Ó, se a administração pública anulou um ato, revogou e você não gostou, pode ir no Poder Judiciário reclamar. Lógico que pode. A Constituição Federal assegura esse direito de ação. Mas está na súmula, a banca copia e cola, então é importante a gente estar meio atento, porque para ter aquela firmeza, sabe? Falar, não, tá correto, é isso aqui mesmo. Então olha só os detalhes para passar para o próximo, hein? Rever os próprios atos. É de ofício a requerimento, a gente anula os ilegais e revoga por conveniência e oportunidade. Para não confundir, lembra assim, quando o ato é ilegal, a gente anula. Aí o outro,
é o que revoga. Só que tem alguns aprofundamentos, por exemplo, aqui tem efeito retroativo, aqui efeito não retroativo, aí tem no teu materialzinho uma complementaçãozinha. É que, na verdade, isso aqui é aprofundado em outros tópicos, em outros momentos, que não é o caso. Aqui você tem que saber, pelo menos, da forma que está na súmula, da forma que eu coloquei. Beleza? Próximo princípio é o princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? Quando o administrador público vai praticar um ato, ele deve motivar o ato, ele deve apresentar os motivos, ele deve explicar o porquê está praticando o ato da seguinte forma: ele deve indicar os elementos fáticos e jurídicos que justificam a prática do ato. Não é chegar fodão, pratiquei o ato. Ele tem que falar, olha, eu estou praticando esse ato porque está previsto na lei dessa forma e aconteceu isso. Ele vai indicar o elemento fático, é o que aconteceu no caso concreto. Ele vai indicar o elemento jurídico, que é como aquilo está na lei. Por exemplo, vai demitir o servidor. Para demitir, para justificar esse ato que é a demissão, tem que ter uma justificativa. Ele falou, ó, o servidor chegou um dia aqui na repartição, meio putinho, chulapa e bateu nos outros, deu porrada na cara de todo mundo. Isso é o elemento fático. Elemento jurídico. Ele vai indicar, olha, no respectivo estatuto está lá que agressão física, salvo legítima defesa, é motivo para demissão. Então ele tem que indicar como aquilo está na lei e o que aconteceu no caso concreto, que é a justificativa para a prática do ato. Essa que é a motivação. E esse dever de motivar, esse dever de expor as razões da prática do ato, alcança tanto o ato vinculado como o ato discricionário. Ato vinculado é aquele que não tem margem de escolha, ele vai ter que fazer daquele jeito e pronto. Ato discricionário, como a gente já falou, é aquele que tem uma certa margem de liberdade, alcança os dois. Mas há exceções. Alguns atos não precisam ser motivados, porque a própria lei, a própria Constituição dispensa a motivação. Por exemplo, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Exoneração de cargo em comissão. Cargo em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade vai, escolhe lá e coloca a pessoa. Na hora que ela cansar, ela não tem que motivar para exonerar. Ela só olha para a cara do puto e fala tchau. Só isso. Ela não precisa motivar. Ela só olha e fala tchau. Então nem todo ato é motivado, mas isso aqui representa uma exceção, porque a regra é motivar. Joia, vamos dar uma olhada em um outro princípio agora. Não é tão cobrado. É um princípio que nessa parte vem mais ou menos. Ele tem muito a ver com o tópico de serviços públicos, mas pelo menos o basicão a gente tem que trocar uma ideia para garantir que a banca jogue algo aqui. É o princípio da continuidade dos serviços públicos. O que esse princípio aqui determina? Que os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua e adequada. Por exemplo, eu sou concessionário de serviço público, presto transporte coletivo urbano. Ah, eu vou colocar ônibus dia sim, dia não. Não, cara, tem que ter ônibus todo dia. E tem que ter ônibus o suficiente para atender a demanda da população. Ele não pode simplesmente parar. Imagina que eu sou dono da concessionária de energia elétrica. Eu falo, ah, não, hoje vai ficar todo mundo à luz de velas, não vou conceder energia. Não pode. Ele não pode interromper a prestação do serviço público. Claro que essa é uma regra geral. Existem exceções. Por exemplo, caso de emergência. Não tem muita cidade que às vezes a bandidagem fica louca aí, quer fazer represália e começa a colocar fogo em ônibus? Aí vai, não, o ônibus vai continuar, mesmo pegando fogo, anda lá. Não, cara. A gente pega, guarda os ônibus, que é uma situação emergencial, resolve o problema e depois os ônibus voltam a circular. Então, caso emergencial ou aviso prévio. Tem que fazer uma manutenção, avisa que vai parar, a pessoa não está pagando, parou de pagar energia elétrica, parou de pagar água, eles vêm de uma vez e cortam? Não, eles avisam, vem a cartinha. Se não pagar em tal prazo, eles vão cortar. Então, dá para interromper em situações excepcionais, quando tiver emergência ou, por exemplo, aviso prévio. Mas olha só o ponto mais importante. Imagina o seguinte, a administração pública para de cumprir a parte dela. Parou de fazer a parte dela. Não está cumprindo o que ela combinou com o concessionário. O concessionário pode interromper a prestação? Não pode. Ele não pode, ele é obrigado a continuar prestando o serviço público e ele só pode interromper a prestação mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Imagina que a administração pública, o município, combinou que ia dar tanto por mês lá para a pessoa que faz o transporte coletivo urbano. E ela parou de pagar. Falou, além da tarifa, eu vou te pagar tanto por mês. Ela parou de pagar. O prestador é obrigado a continuar fornecendo aquele serviço para a população, só pode interromper com sentença judicial transitada em julgado. Não confunda com uma outra coisa que tem na lei de licitações, que é um prazo de 90 dias, que não te interessa agora. Caso essa dúvida tenha vindo na tua cabeça agora, esquece que é uma outra coisa. Professor, nem sei o que você está falando. Fica tranquilo então que não interessa mesmo nesse momento.
Mas caso tenha tido essa dúvida, é uma situação que não tem nada a ver com isso aqui não. Esse princípio, se ele vier em prova nesse tópico, ele é bem suave. Ele poderia vir um pouco mais pesado, claro, no tópico de serviços públicos, mas não é o que a gente está estudando nesse momento. Próximo princípio também é um princípio mais complexo, mas para a prova dá para a gente deixar bem fácil. Quando ele vem tranquilo. É o princípio da segurança jurídica. O que esse princípio fala? Olha, esse princípio, ele traz aquele dever de estabilidade nas relações com a administração pública. Pensa comigo. Você vai e faz o concurso público, beleza? Tem lá no edital 10 vagas. Você é o 5º colocado. O que você já tem aquela convicção que vai acontecer? Que você vai ser chamado. Que você vai ser nomeado, não é verdade? Claro, porque você tem aquela boa fé, aquela confiança de que se a administração pública falou que tem 10 vagas, ela vai chamar pelo menos 10 pessoas. Isso que é a segurança jurídica. A administração pública não pode ficar pegando a gente de surpresa. Ela não pode ficar, iludindo as pessoas, por assim dizer. Ela tem que respeitar a boa fé, tem que respeitar a confiança. Então, um exemplo muito bom disso também para em prova nesse momento aqui é aquele que veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Como assim, Thales? Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Ó, vem cá. Imagina que tem a lei. A lei, ela pode ser interpretada de forma A ou de forma B. Olha, eu acho que quer dizer A, eu acho que quer dizer B. Beleza, imagina que a gente vai interpretando A. Aqui é uma linhazinha do tempo. E a gente vem interpretando aquilo de acordo com A. Só que passa um certo período aqui para frente. Para situações pretéritas, para situações passadas, não. Então, ela veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Se por acaso ele estiver interpretando a lei de jeito diferente, é dali para frente. Não alcança o passado, porque senão a gente é pego de surpresa. Esse é o princípio da segurança jurídica. Se ele vem em prova nessa parte, ele vem bem tranquilo também. E um outro princípio para a gente fechar aqui, é um princípio até visto mais em direito constitucional, mas que vale a pena a gente falar um pouquinho. O princípio da ampla defesa. O que é a ampla defesa? Olha só, sempre que a administração pública for restringir direitos de alguém, ela deve dar a oportunidade para a pessoa se defender. A pessoa tem o direito a se defender, o direito à ampla defesa. Por exemplo, ó, quando ela vai aplicar uma penalidade a um servidor, vai ter um PAD, um processo administrativo disciplinar, e nesse caso ela vai dar o direito da pessoa a se defender. Um outro exemplo, quando ela vai reprovar alguém por não estar habilitado no estágio probatório. A pessoa foi inabilitada, reprovada no estágio probatório. Isso não é penalidade. A pessoa não vai ser punida, por isso que não tem PAD. Não tem o PAD, processo administrativo disciplinar. Mas ainda assim, como nós estamos restringindo direitos da pessoa, ela tem o direito de se defender. Imagina, você passa no concurso, está no estágio probatório, chega um dia o chefe e fala, ó, você não preencheu o estágio probatório não. Aí você, ai, desculpa então, tchau, foi mal, até a próxima. O quê? Ah, vão brigar, vai morrer igual porco sendo estripado, gritando, esperneando. Negativo. Preenchi o estágio probatório, sim. Preenchi os requisitos, sim. A gente quer o quê? Se defender. Então, como nós estamos restringindo direitos, há o direito à ampla defesa. Mas veja bem o que eu falei, hein? Apenas em situações que há restrições de direitos. Em algumas situações, não haverá restrição de direitos. Dessa forma, não há que se falar em ampla defesa. Por exemplo, exonerar cargo e comissão. O cargo comissionado, ele não tem direito à estabilidade no cargo. A qualquer momento a autoridade olha para a cara dele e fala, tchau. Então, nesse caso, não tem ampla defesa. Por quê? Porque a exoneração é livre. Outros exemplos, ó. A sindicância, e grava bem essa palavra, investigativa. Se a banca falar para você sindicância, só sindicância, é um exemplo de PAD, hein? Tem ampla defesa. Agora, se vier esse nome, sindicância investigativa, sabe o que é isso? A administração pública pega, dá uma olhada na situação e fala, ih, rapaz, alguém denuncia. Ela só dá uma investigada. Ela fala, deixa eu ver se há indícios de uma irregularidade. Se ela vê que há indícios, sabe o que ela faz? Se ela vê que existem indícios, o que essa sindicância pode gerar é um PAD. A sindicância não gera nenhuma penalidade. Então, aqui na sindicância, não tem ampla defesa. Por quê? Porque ninguém vai ser punido na sindicância. Agora, se a sindicância virar um PAD, a sindicância investigativa, hein? Presta atenção. Só a sindicância é modalidade de PAD. Tem que ter esse nome, investigativa. Para não perder questão de bobeira. A sindicância investigativa, ela pode ter dois fins. Ou é arquivada, porque não tinha indícios, ou ela vira um PAD, é convertida em PAD, porque na verdade há indícios. Aí no PAD, é aqui no PAD,
que a pessoa tem o direito à ampla defesa. É lá no PAD, na sindicância não tem. Um outro exemplo, inquérito civil e inquérito policial. A pessoa não vai ser punida com base no inquérito. Se for verificado que há indícios de culpabilidade, sabe o que pode acontecer aqui? Ser instaurado um processo. E é aqui no processo que a pessoa tem ampla defesa. Então não tem ampla defesa em inquérito. Por quê? Porque ninguém vai ser punido com base no inquérito. O máximo que pode acontecer é ele dar ensejo a um processo e lá no processo a pessoa pode ser punida. Então lá no processo é que ele tem a ampla defesa. Isso aqui é mais aprofundado, não é uma coisa muito comum em prova. É quando a questão vem para arrebentar. Mas já deu para ver o básico, não tem como errar também. E vou ser redundante, preste atenção, hein? Não é só sindicância, é sindicância investigativa. Se tiver só sindicância no nome, é uma modalidade de PAD, aí há que se falar sim em ampla defesa. Muito bem, vamos treinar um pouquinho? Vamos ver como isso aqui cai em prova? Para ver que realmente não é nenhum bicho de 7 cabeças? Pega e acompanha na tela comigo aí a primeira questãozinha. Olha só o que a banca fala, ó. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Vamos lá. Falou que eles não estão previstos expressamente. Isso é verdade para a indisponibilidade? É. E para a razoabilidade? E para a segurança jurídica? Também. Os três são princípios implícitos, não estão expressos. E eles orientam a atividade da administração pública. Correto. Questão correta. Na verdade, era só para testar se você estava ligado que eram princípios implícitos e são mesmo. Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever os próprios atos, desde que provocada pela parte interessada, independente de decisão judicial. Vamos lá. O princípio da autotutela é a capacidade que a administração tem de rever os próprios atos. Até aqui está correto. Mas olha só, desde que provocada, ela tem que ser provocada? Não, porque ela também pode fazer isso de ofício. A banca quer dizer que a provocação é um requisito. Não, não é. Pode ser feito de ofício. Então está errado por conta dessa parte aqui. Não é apenas por provocação, também pode de ofício. Aí falou independente da decisão judicial. Isso é verdade. Isso é verdade. O erro é esse aí que a gente verificou. Então, questão errada. Olha só a próxima agora, ó. A administração pública deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. Espera aí. Ela deve dar preferência à aplicação da supremacia em detrimento da legalidade. É tipo assim, em virtude da supremacia do interesse público, ela pode violar a lei? Claro que não. Ela não pode fazer isso. Não há prevalência entre princípios. Não há igual ela falou aqui, ó. Essa aplicação em detrimento não, cara. Pelo contrário. Você imagina ela para preservar o interesse público pode vir violar a lei? Claro que não. Ela não pode violar a lei. Questão errada. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em 2 princípios, dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Questão correta. São os princípios basilares, é a supremacia e indisponibilidade, questão grátis. O princípio da autotutela, sempre grifa o nome do princípio, ó. Autotutela, possibilita a administração pública anular os próprios atos quando possuírem vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por conveniência ou oportunidade. Até aqui, coisa linda. Anula o ilegal, revoga por conveniência ou oportunidade. Desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação judicial. Questão correta. Questão que está trabalhando aquela súmula super cobrada, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Questão correta. As restrições impostas à atividade administrativa, que decorrem do fato de ser a administração pública mera gestora de bens e interesses públicos, derivam do princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Correto? É justamente isso que diz a indisponibilidade. O administrador é um mero gestor
de bens e interesses públicos. E realmente esse princípio é um dos pilares do direito administrativo. Questão correta. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal de 1988, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Vamos lá. O princípio da supremacia do interesse público. Ele é um princípio implícito, correto? Ele tem a mesma força que os princípios que estão explícitos? Sim, tem a mesma força, não há hierarquia entre eles. E aí ela disse, que são princípios explícitos, a moralidade e a legalidade. Correto, tanto a moralidade quanto a legalidade são princípios explícitos, expressos. Lembra do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Questão correta, pode vir para mim? Olha só que fácil. É questão mesmo de ter atenção a alguns pequenos detalhes, principalmente para não deixar a banca inverter os conceitos. Claro que a gente viu algumas questões que vêm bem na veia, pode acontecer também da questão trabalhar um tópico de princípios misturando com outro tópico do direito administrativo. Não tem problema. Você vai ter que lembrar daquilo que a gente viu aqui, vai ver as exposições do tópico específico, junta, ver se está tudo ok e corre para o abraço. Valeu? Até a próxima aula.